Muito boa tarde a todas as pessoas que compartilham conosco o sonho de transformar o lixo em soluções sustentáveis para o planeta e para o Brasil. Nós estamos nessa batalha há mais de 20 anos. É, eu, pessoalmente, sou engenheiro eletrotécnico e físico nuclear, professor de física, professor de universidades, e sempre me dediquei muito, desde 1978, estou nessa batalha, já fiz trabalhos, eu participei de palestras em 50 países. Nós tivemos um trabalho muito grande na COP26, todos vocês acompanharam a dificuldade que foi realmente nos posicionarmos durante a COP26 pela instabilidade do relacionamento com o governo que nós tínhamos e temos, né? Mas que nós vamos tocando o barco. Hoje o nosso objetivo é conversar sobre a economia circular. A economia circular é a grande solução para os problemas que o mundo está vivendo nessa nossa área, mas antes uma breve apresentação. A nossa empresa tem 45 anos no mercado, nós trabalhamos principalmente nos projetos de sustentabilidade, envolvendo inspeções, envolvendo implantação de equipamentos, sistemas de geração, né, energia solar e eólica e, principalmente, projetos integrados de sustentabilidade. Trabalhamos muito, ao longo dos últimos anos, na elaboração e principalmente na colaboração com os órgãos internacionais, no sentido de definir com clareza do que nós estamos falando. Veja só, no ano de 2020, os dados oficiais que se encontravam sobre as emissões de metano são esses que estão aí. Verifique o total, né? 20 milhões de toneladas ano. Muito bem. Dados e estatísticas mais atualizadas, utilizando novas tecnologias que estão seguindo, principalmente a tecnologia de obtenção de amostras através de aviões, né, na atmosfera e, principalmente, nos últimos anos, através da evolução significativa dos drones, levou a se criar uma nova metodologia, né, para esse tipo de levantamento, e significou que as emissões de aterro, na realidade, são 2,5 vezes maiores, 250% maior do que aquilo que estava se observando anteriormente, fazendo com que a emissão por resíduo saltasse, né, muito, 2,5 vezes, e o total pulou de 20 para 25 milhões de toneladas por ano. Isso levou a uma estatística que mostra que o total de resíduos ele é 32,26% maior do que se analisava em 2020, sendo que a agropecuária é responsável pela maior evolução, né, dada a característica de termos hoje muito mais precisão na determinação de dados do que havia antes, e as mudanças do uso da terra são menos significativas. Nós vamos mostrar para frente para você. Alguns comentários importantes, né? Os pontos de destaque hoje que se encontra na União Europeia, eu tive a oportunidade de trabalhar, de participar de palestras, eventos já em 50 países. A gestão de resíduos ela passou a ser muito importante. Né? Nós temos exemplos hoje de cidades totalmente autossuficientes, né? Todo mundo conhece, não precisa ficar repetindo o beabá. Então, a gente tem que partir para o fato de que a produção de energia a partir de resíduos é muito importante. Né?
ela vai ser a grande solução para que nós possamos acabar com os lixões no Brasil, transformar o nosso lixo, que é uma verdadeira joia escondida no fundo dos aterros, em algo que tenha realmente uma participação na economia com a produção de energia, que hoje, todos nós sabemos, é algo caro, né? É uma commodity cara e que vai faltar no mundo todo. Então, nós temos que correr atrás disso aí, né? No caso da União Europeia, os contratos públicos são responsáveis por 20% do PIB, né? Então, nós temos que não só trabalhar na iniciativa privada, como todos nós estamos trabalhando, e incluir os governos nesse esforço, como realmente nós estamos conseguindo, com os projetos de lei, com a colaboração, né, com os vários órgãos. Eu acho que o modo como recolhemos e gerimos os resíduos é muito importante, né? Eu acho que a sociedade como um todo tem que participar desse esforço. Nós temos observado o Steve, conforme vocês souberam, no ano passado na Escócia, na Dinamarca, vendo o quanto o povo se esforça no sentido de reciclar, no sentido de separar o lixo, de fazer uma coleta organizada que seja do início ao fim. Não adianta nós separarmos o lixo em nossos edifícios se o sistema de coleta não estiver preparado para isso. Se à frente do sistema nós não tivermos um sistema de separação e de aproveitamento adequado. Veja, as taxas na União Europeia chegam a 80% em alguns países, enquanto que em outros países não chega a 5%. Então, realmente, nós temos que partir para a unificação, nós temos que partir para um trabalho de todos em prol do futuro do planeta. A questão dos nutrientes, então, é algo assim assombroso, né? Há estimativas que todos conhecem, né, da perda de nutrientes a nível mundial é explosiva e a nível brasileiro é maior ainda, né? Então, a reciclagem de nutrientes ela tem 1000 aplicações, né? A principal e a mais simples é de adubo, né? Isso faz com que se reduza a necessidade de adubos minerais, e hoje nós estamos vivendo uma crise, né, com a guerra estúpida do Putin, né, contra a Ucrânia, destruindo um país que já foi a origem da Rússia, quer dizer, um problema histórico muito sério. Perdeu-se a nível mundial o grande fornecimento de fosfato que vinha de lá. Então, hoje, reciclar nutrientes é muito importante, porque nós podemos reduzir a necessidade de dependência de fosfato e trazer realmente novos horizontes para o nosso trabalho. Um problema muito sério em todos os municípios, 5.000 e tantos municípios brasileiros, é a questão do transporte ilegal, né? É a questão de que as prefeituras, infelizmente, não estão obedecendo à legislação, até porque não podem devido a limitações econômicas, mas nós temos que quebrar esse paradigma e fazer com que todo mundo trabalhe de forma organizada nesse ponto, né? Quando se faz a reciclagem, nós temos, por exemplo, no Brasil, uma grande digamos, experiência, que é a experiência do alumínio, né? O Brasil hoje tem um sistema de reciclagem de alumínio absolutamente fantástico e que tem que ser replicado em outras áreas, né? Tais como a reutilização de água. Hoje nós temos uma perda da água geral no Brasil absolutamente ridícula, né? Nós temos sistemas de utilização de água que leva a perdas extraordinárias, perda que chega a 35%, mas
nas cidades, né, nós temos irrigação com tecnologia antiquada, jogando a maior parte da água fora e a maior parte dos minerais que vêm nessa água são perdidos. Veja seu caso, por exemplo, Juazeiro, Petrolina, as áreas agrícolas ao longo do Rio São Francisco, tornando-se pedras pelo uso inadequado da irrigação, né? De tal forma que há um conjunto de minerais que se estabelece, que vão prejudicando a terra ao longo do rio, né? Na maioria dos casos, nós temos que levar em conta que quando os resíduos não podem ser evitados, nem reciclados, a recuperação do seu teor energético é preferível à deposição. Quer dizer, nós temos que investir no tratamento desses resíduos, na geração de energia, de tal forma que eles não cheguem aos aterros, né? E chegando aos aterros, que esses aterros sejam preparados o suficiente para que se produza o biogás e esse biogás venha a gerar energia. Isso tem um papel relevante, né? Na União Europeia. Isso é tido como um ponto vital. Há hoje cidades, todos conhecem na Europa, que são absolutamente independentes do ponto de vista energético, utilizando os seus próprios resíduos. Toro, por exemplo, na Espanha, tem um trabalho nessa linha de mais de 40 anos, eu já estive várias vezes lá, né? E todo mundo sabe, né, dos eventos que lá ocorrem, principalmente a Feira de Valladolid, né, que virou uma espécie de capital, né, da sustentabilidade na Espanha e serve como uma referência para todos. O desperdício alimentar, como eu falei antes, é algo absolutamente incrível, né? Ocorre em toda a cadeia de valor, né? A produção, a distribuição, nas lojas, nos restaurantes, né? Nós temos feito, ao longo desses últimos 40 anos, muitas tentativas no sentido de, por exemplo, aproveitar, né, os alimentos que sobram dos restaurantes, das lojas, para instituições de caridade. Tem vários processos e várias experiências de muito sucesso pelo Brasil afora e pelo mundo, e nós temos que investir nisso, né? Agora, não existe ainda nenhum método confiável, né, para medir o desperdício alimentar, né? Não há tecnologia ainda para isso, há vários artigos publicados, vários livros publicados a respeito, mas não se chegou a um consenso, né? Nós temos uma reunião agora, no final do mês de agosto, né, do Conselho Mundial de Energia, para tentar definir uma metodologia que seja minimamente confiável para ter isso, e com certeza os resultados vão ser aterradores, porque todos nós sentimos que há esse problema, né? Os prazos de validade, sem uma tecnologia adequada, né, os prazos de validade hoje são feitos de um modo assim muito empírico, né? Não há laboratórios especializados nisso, a não ser nas universidades mais desenvolvidas, e nós temos uma perda grande de alimentos devido a esse ponto. Para os dispositivos eletrônicos nem se fala, né? A taxa de reciclagem é ridícula, né? No Brasil, especialmente, nós tivemos, ao longo da pandemia, algumas experiências de êxito no sentido de transformar equipamentos abandonados, né, em respiradores artificiais, e vários centros de pesquisa se empenharam nisso com muito sucesso, como, por exemplo, o Cimatec, né, da Federação das Indústrias da Bahia, fez um trabalho de grande êxito nessa área, mas sempre o desafio é como recolher, como desmontar e como reciclar. Tá? Nós temos uma ONG
que se dedica no Brasil todo à recolha, à desmontagem, à reciclagem de computadores, impressoras e outros dispositivos, inclusive celulares, que têm dado um bom resultado. Uma coisa que nós temos trabalhado fortemente, e a Abrem tem tido um resultado espetacular nessa área, que tem que ser apoiado por todos, né? É trabalhar forte no compromisso global do metano, né? Nós assinamos, o Brasil assinou o acordo para reduzir a poluição por metano em 30% até 2030. Né? Ora, como nós sabemos que os aterros sanitários são hoje a terceira maior fonte de metano, tá? É ali que nós temos que trabalhar. Tá? Há um trabalho muito, muito bonito do setor agrícola e pecuário, né? Que é o primeiro, né, nessa área, trabalhando com novas tecnologias, como, por exemplo, estudos com aeronaves, né, com aviões, a sotavento dos aterros sanitários, tirando amostras, né, e mostrou aquilo que eu falei anteriormente, que as emissões são mais do que o dobro das emissões dos estudos realizados até 2020. Então, é aí que a gente tem que trabalhar, né? As emissões de metano dos aterros sanitários hoje têm o mesmo nível, né, das emissões de todo o setor agrícola, né, que era, até então, considerado, digamos assim, o vetor principal. Né? Então, os aterros sanitários hoje são a grande oportunidade que nós temos, né? Nós que trabalhamos na área, né? Além, logicamente, da parceria com o setor agrícola. Agora mesmo nós tivemos uma reunião, né, no Bahia Farm Show, né, a grande feira agrícola de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, né, 200 mil metros quadrados, uma feira que movimentou 8 bilhões de reais, no qual foram vendidos 19 aeronaves, para ter uma ideia da abrangência, e foi um trabalho muito, muito bom nessa área. Né? A curto prazo, reduzir as emissões de poluentes climáticos é mais eficaz que reduzir o CO2. Né? Então, há muitos trabalhos mostrando isso. Né? Aí é que nós temos que ter o foco principal. Né? Desviar os orgânicos, biodegradáveis, os alimentos dos aterros sanitários. Não tem sentido. E joia, nós temos aí produtos de altíssima qualidade que podem ser reaproveitados, que podem ser reutilizados, e nós temos que trabalhar nisso. Né? O desvio é a única abordagem que pode evitar 100% do metano dos aterros sanitários. Né? Reduziria muito rapidamente a geração de metano. Então, o que eu procurei colocar aqui, de forma muito resumida, são as possibilidades que nós temos e, principalmente, deixar claro os desafios. Eu acho que em todo o mundo nós temos hoje que ter foco. Foco. Né? Não adianta, eu sempre digo o seguinte, o pior inimigo que nós temos na área de sustentabilidade, né, é um sujeito chamado Jaque. Né? Já que nós temos isso, quem sabe fazer aquilo? Já que nós temos esta medição, quem sabe fazer uma outra medição para comprovar que a primeira está errada? E de Jaque em Jaque nós vamos perdendo tempo e foco. Então, por favor, vamos ter foco e muito obrigado.